Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Battery is low. Please recharge in time. Queria convidar os irmãos para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus, que está em Isaías capítulo 64, diz assim, o título: Seguem as confissões e súplicas. Quem dera, Senhor, abrisse os céus e viesse à terra, os montes tremeriam na sua presença. O fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então as nações tremeriam diante do Senhor e os seus inimigos aprenderiam a respeitar seu nome. Isso já aconteceu no passado. O Senhor desceu e fez coisas maravilhosas que nós nem podíamos imaginar, e os montes tremeram diante do Senhor. Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu, um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. O Senhor recebe de braços abertos quem tem alegria em praticar a justiça, que se lembra do Senhor e que anda nos seus caminhos. Mas nós vivemos pecando e fizemos o Senhor se irar com todo o nosso pecado. Como podemos ser salvos? Todos nós nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser um lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos como as folhas no outono, os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Não há sequer um que clame pelo seu nome, que busque sua ajuda. Por isso o Senhor desviou o seu rosto de nós e nos abandonou por causa dos nossos pecados. Apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro que faz os vasos. Todos nós somos feitos pelas suas mãos. Por favor, Senhor, não se ire tanto conosco, não se lembre para sempre dos nossos pecados. Olhe e veja que nós somos seu povo. Queridos irmãos, essa aqui é o profeta Isaías falando a palavra de Deus. Isaías 64, capítulo 1. Nós vemos aqui o coração do profeta se abriu para Deus e começou ali a descrever como é Deus, como é a santidade de Deus, como é a pureza de Deus, o poder de Deus. Nós vemos aqui no versículo 1 que quando ele fala se o Senhor abrisse os céus e viesse à terra, os montes tremeriam na sua presença. Queridos irmãos, vocês já pararam para imaginar a presença de Deus? Às vezes eu fico pensando, eu fico tentando imaginar como que será quando eu chegar diante de Deus. Queridos, e eu penso, meu Deus, misericórdia se eu não chegar diante de Deus. Eu quero chegar diante de Deus, eu quero ver o meu Senhor, eu quero ver o Senhor Jesus, eu quero ver os santos que passaram aqui na terra, os homens que escreveram a Bíblia Sagrada, inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero ver, eu quero receber e quero participar de tudo que Deus tem preparado para nós, quando nós sairmos daqui, desta vida, e chegarmos lá. E aqui o profeta Isaías continua falando, o fogo consumidor da sua ira queimaria as florestas e secaria os oceanos. Por quê, queridos irmãos? Pela santidade de Deus. Pela santidade de Deus, Deus não pode suportar o pecado. Deus não pode suportar a injustiça, queridos, porque Ele é santo. Ele é santo e a sua santidade não pode ser corrompida. Aí o profeta continua falando e diz que os inimigos de Deus aprenderiam e respeitariam o seu nome. Quantas pessoas a gente vê, queridos irmãos, zombando de Deus? Míseros seres humanos, míseros mortais, zombando de Deus, queridos irmãos. São pessoas que não sabem o que fazem, são pessoas que não têm noção do que estão fazendo.
mas graças ao Senhor, a sua bondade, sua misericórdia e ao Senhor Jesus Cristo, existe um povo que teme a Deus. Existe um povo que faz parte do corpo de Cristo, que procura andar em justiça, em santidade na presença do Senhor, né? Existe um povo que procura zelar, obedecer, respeitar a palavra de Deus, os ensinamentos da sua palavra. E eu, queridos irmãos, quero fazer parte deste povo. Eu quero sempre, a cada dia, caminhar nessa presença, neste caminho. E que outras pessoas também possam estar comigo, possam estar conosco fazendo parte deste povo. Um povo santo, um povo zeloso, de boas obras, que zela pela justiça, que ama a palavra de Deus, que ama a presença de Deus, queridos irmãos. E aqui a palavra continua falando no versículo 4, que eu acho o versículo mais lindo, um dos versículos mais lindos de toda a Bíblia Sagrada, que diz: porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu um Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele confiam. Eu sou apaixonada por esse versículo. Imagina um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. O que a palavra está dizendo? Que Deus trabalha por nós. Quando nós estamos orando, queridos irmãos, quando nós estamos meditando na palavra, quando nós estamos adorando a Deus com a nossa boca ou com as nossas atitudes, né? Nós estamos nos aproximando, estamos invocando a sua presença. E a Bíblia diz que este Deus olha para nós, os seus olhos nos contemplam. A Bíblia diz também em outro versículo, outro salmo, que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. E a Bíblia diz aqui neste versículo que nós lemos que Ele trabalha por nós. Ele trabalha, queridos, por ti, Ele trabalha por mim, Ele trabalha por todos que são seus. Então não precisamos procurar outro Deus, falsos deuses. Não precisamos, queridos, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que trabalha por nós, que nos ama, que nos cuida, que nos protege. A única coisa que Ele pede de nós é que andemos na sua santidade, queridos irmãos. Ele sabe da nossa humanidade, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe até onde nós podemos suportar a provação, até onde nós podemos suportar aquela luta, aquela dificuldade, queridos irmãos. Mas a Bíblia diz que Ele trabalha por nós. Ele nos livra, nos abençoa, nos sustenta a cada dia. O que é a santidade? O que eu vejo como santidade, queridos irmãos? É tudo aquilo que a palavra nos pede. Quando eu olho para a minha vida hoje e para a minha vida antes de Cristo, eu tenho que notar uma diferença, eu tenho que ver uma diferença nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu comportamento, nas minhas vestes. Eu vejo uma diferença, não de uma pessoa fanática, uma pessoa exagerada, uma pessoa doente, mas uma pessoa saudável, que teme a Deus e que se esforça para andar nos seus caminhos. Amém, queridos irmãos? A santidade. A palavra de Deus, ela fala muito sobre santidade. A santidade é cada um olhar para dentro de si, fazer uma introspecção, olhar para dentro de si, junto com o Espírito Santo, e pedir a Ele: Senhor, me mostra se algo não te agrada na minha vida e me ajuda que eu possa ser transformado de acordo com a tua vontade. Buscarmos a cada dia, queridos irmãos, essa santidade, caminhando para a perfeição. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para completá-la até o fim. Então, queridos irmãos, que Deus maravilhoso é esse, que Deus lindo é esse, que Jesus glorioso é esse. Então, queridos irmãos, nós temos muitos motivos para servir esse Deus, para adorar esse Deus, para caminhar na sua presença. E depois ele diz assim no versículo 5, o Senhor recebe de braços abertos quem tem alegria em praticar a justiça, que se lembra do Senhor e que anda nos seus caminhos. Mas nós vivemos pecando e fizemos o Senhor se irar com todo o nosso pecado. Como podemos ser salvos? Que era o povo de Israel.
Aqui era o profeta Isaías falando a respeito do povo de Israel, que volta e meia se desviava para os seus ídolos, para a adoração de ídolos. Mas hoje, o povo de Deus, queridos irmãos, a igreja do Senhor vive na graça. A graça não é uma licença para pecar, mas a graça é condições de vencermos o pecado, de dominarmos o pecado e não sermos dominados pelo pecado. Então, meus queridos irmãos, nós temos todas as condições. Deus preparou tudo para que nós possamos viver uma vida na sua presença aqui, queridos irmãos, em santidade, guardando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, guardando a nossa mente, para que seja blindada com a palavra de Deus, protegida pela palavra de Deus, amém, queridos irmãos? Mantendo todo o nosso ser por completo, dominado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida feliz, abundante aqui na terra, sermos instrumento de Deus e por fim estarmos com Ele na eternidade. Este é o desejo do meu coração para a minha vida, para os meus familiares e para os meus amigos, amém? Então vamos a cada dia meditar na palavra de Deus, vamos a cada dia pegar um salmo, pegar um livro da Bíblia, uma carta, e ler e meditar e pedir ao Senhor, Senhor, que eu possa guardar a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, como dizia o salmista, amém? Em nome de Jesus, queridos, receba essa palavra, receba as bênçãos da palavra de Deus na tua vida e seja fortalecido na tua fé, no teu coração e na tua esperança, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beijo no coração.